entender o que Paulo está falando aqui, que ele está dizendo que por essa causa me coloco de joelhos perante o Pai, no qual tomo o nome da família, tanto nos céus como na terra. Para nós entendermos o que Paulo está falando, nós não podemos parar apenas só nesses versículos. Nós precisamos visitar alguns versículos anteriores. E eu te convido, se você fechou sua Bíblia, não tem problema, eu vou ler aqui, no verso a partir do 8, ele diz o seguinte: a mim humilde de todos os santos me foi dada essa graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, irmãos, que a ele foi dado a revelação mais profunda de muitas coisas que nós não entendemos. Por exemplo, muitas vezes nós sabemos que quinta-feira hoje tem culto. Nós pensamos que o nosso cérebro reage dessa forma: hoje eu vou na igreja, hoje a igreja é campanha tal. E nós saímos da nossa casa e chegamos na igreja, e muitas vezes nós louvamos a Deus, nós ouvimos a palavra, depois nós damos paz para o Senhor, nós voltamos à nossa casa e a vida continua, e a outra semana é assim, outro mês é assim, e sempre é assim. Mas Paulo está falando aqui que não pode ser assim. Paulo está dizendo assim que foi revelado para ele coisas que são incompreensíveis, que não dá para compreender, a não ser pela revelação do Senhor. E ele traz essa revelação dizendo que essas coisas são reveladas através do Evangelho. Então, por causa dessas coisas, ele diz então que agora ele coloca os joelhos no chão diante do Pai, e toma do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto nos céus quanto na terra. Veja só a profundidade da coisa. Ele diz que toma o nome de toda a família, tanto nos céus quanto na terra. O que ele está querendo dizer? Tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que lá estão. Quem são estes? Estes todos são criaturas de Deus. Estes todos são o que? Formatura do Senhor. Então Deus conhece todos, tanto os daqui quanto os de lá, pelo seu nome, os quais a Bíblia chama, diz que chama pelo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele começa a trazer o poder do Senhor. A irmã trouxe um testemunho aqui maravilhoso. Se eu fosse contar testemunho aqui, você pode ter certeza, sem exagero, talvez eu ia parar de contar testemunho só lá para 7 horas da manhã, com certeza. Muitas pessoas iriam duvidar, porque tem muita gente que está aí na igreja, né? Mas ainda não crê no Jesus do milagre. Louvado seja Deus, né? Porque Jesus da igreja, né? Jesus do culto de família, Jesus do culto de libertação, do Jesus daquele, mas o Jesus que Paulo está falando aqui, poucas pessoas atentaram para saber. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E para que a gente possa compreender ainda melhor ainda daquilo que o pregador está dizendo, abra sua Bíblia em João capítulo 17, por favor. Nós vamos ver aqui uma coisa impressionante, que muitas vezes nós passamos várias vezes por ela e nós não prestamos atenção. João capítulo 17, a partir do verso 5, verso 6. Jesus ali no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago, João, sobe ali, começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e começa a falar com o Senhor. Mas ele fala um verso impressionante, uma revelação impressionante no verso de número 5. Ele diz para o Senhor: Pai, agora glorifica-me a Ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Revelei o Teu nome aos homens e eles receberam, porque eram Teus, e agora são meus, porque Tu me deste. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus então ele começa a trazer
não quer saber de Pedro, Tiago, de João, porque agora ele está falando com quem? Ele está falando com aquele que o enviou, com aquele que dele saiu. É o que ele diz aqui. E ele diz o seguinte: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não sei se você entendeu, mas você não estava no plano. Eu não estava no plano. Cachorro, gato, passarinho, pernilongo não estavam no trono, no plano. Não havia nada disso aí. Não sei se você consegue imaginar, aleluia, a glória que Jesus está dizendo aqui. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a glória que Jesus está falando antes que o mundo existisse. E nós sabemos muita coisa de mundo, mas Jesus está falando antes que o mundo existisse. Imagina só a comunhão do Pai e do Filho, a glória que ele contemplava a todo momento naquele lugar. Tem um dia que eles tiveram uma ideia de fazer um homem. Você consegue mais tipo de semelhança? E antes disso, de fazer o mundo, fez primeiro o mundo. Depois, milhares de anos depois, é que veio o homem. Mas antes disso, Jesus já andava em glória com o Pai, com a glória que ele estava requisitando ali. Agora glorifica-me, ó Pai, com a glória que tu tinhas comigo antes que o mundo existisse. Oh, meu irmão. Agora eu vou dizer para você uma outra coisa que você não conseguiu entender ainda. Deus, irmãos, ele arrumou um problema para ele. Mas Deus gosta de problemas. Qual foi o problema que Deus arrumou para ele? A criação do homem. Se Jesus tinha uma glória que ele estava requerendo ali, aquele sentimento, aquela glória que ele tinha antes que houvesse homem, mulher, criança, cachorro, gato, esse negócio todo, antes que viesse, antes aí, ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha uma coisa com o Pai. Louvado seja Deus. Mas agora nós temos aquela revelação de que existe a humanidade e tudo que nelas há. Então o Senhor alimenta o leão que está pedindo por alimento. O Senhor alimenta o animal que está lá no erro. Pediu chuva, o Senhor chega e vai dar. Está escrito lá em Jó: louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus agora, irmãos queridos, agora Ele tira agora a sua atenção na glória antes do mundo e começa agora um trabalho de uma glória no mundo, com o mundo. E Ele vê aquilo que Ele fez, eu e você. E nós já observamos, e você já observou, e Deus tem observado todos os dias, como você perturba. Você perturba no pecado, você perturba em ter coisa que você não pode, você perturba em ficar implorando, você perturba nisso, você quer um emprego, você quer um salário, você quer uma cura, você quer aquilo, tal, mas se fosse só você, tudo bem, mas nós estamos falando de bilhões de pessoas. Viu como é que a glória mudou agora? Antes era só o Pai e o Filho. E o que Deus arruma? Um problema. E nós somos um problema. Somos um trabalho de Deus, segundo a Bíblia. O Senhor mesmo fala: tu não me ofereceste sacrifício espontaneamente, não trouxeste para mim ofertas espontaneamente. Antes, vós tendes dado trabalho por causa dos vossos pecados, que eu tenho que perdoar por amor do meu nome. Trabalho. Deus arrumou ou não trabalho para ele, irmãos? Eu não tinha nada disso. Se eu me purifico com teu sangue, eu me pediu em meia hora, o cara já fez porcaria, ela está me pedindo para purificar de novo. Ou o Senhor me perdoa pelos nossos pecados, etc. Isso somos nós, irmãos. Somos nós. E quando nós estamos nesse tipo de relacionamento, nós não temos olhos para poder entender o que Paulo está falando aqui. Nós não temos olhos, irmãos, nem inteligência para dizer: olha, hoje é quinta-feira, eu quero chegar na igreja, eu quero dobrar o meu joelho, quero colocar minha cara no chão e eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor.
Eu quero adorar o Senhor. Eu vou lá para adorar o Senhor. Estão entendendo? Mas bem que a gente vem. A gente vem. E muitas coisas acontecem na igreja que a gente não percebe. Muitas coisas acontecem. E acontece na nossa vida e nós não percebemos. Porque os nossos olhos, eles não estão fitos no Senhor. Os nossos olhos estão fitos nos problemas a cada dia que acontece. Quando a irmã trouxe o testemunho, eu lembro de uma certa vez que eu estava na igreja, eu e minha esposa, eu estava negociando saúde, 28 anos e tal. E aí, estava na igreja, e daqui a pouco, a irmã chegou assim: manda, mata aí. Eu levantei a mão e tal. Irmão, faz favor, vem aqui na frente, que é o pastor fulano e pastor seguindo orar por mão, que Deus está mandando orar. Amém? Vamos lá orar. Oraram, tal, repreenderam, opção de coisa, nem sei o que quer e tal. E quando a gente estava lá fora, tinha acabado o tempo, a gente estava lá fora, que ele até me preocupou, mas para mim estava em perfeito estado, não tinha nada errado. E aí a irmã chega perto de minha esposa e escuta: o seu marido tem problema de coração? Eu disse: não, que eu saiba, não. Aí depois ela falou para mim: que problema de coração? Está amarrado em nome de Jesus. Que coração, que nada. Beleza. Passaram-se meses. E na empresa onde eu trabalhava na época, já que como eram muitos funcionários, então eles contratavam os médicos para fazer o exame médico coletivo. E aí as pessoas entravam no lugar e saíam. Entravam e saíam. Eu entrei e fiquei. Eu falei assim: ô doutor, tem algum problema aí? Não, está tudo tranquilo aqui e tal. Não, está tudo tranquilo, não. O pessoal entrou e saiu, eu entrei e fiquei. O que está acontecendo? Eu falei: não, eu estou olhando aqui com o seu coração, você está com um probleminha no seu coração. Aí eu lembrei de alguns meses atrás, você tem uma disritmia aqui, você me escreve e tal, mas vou pedir um exame aqui, negócio tal. Aí beleza, fui fazer o exame. Fazia exame, aquele negócio tal, a mulher pegou o negócio, ela disse: ó, vou aplicar o negócio, fica tranquilo, você vai vomitar, mas é normal, tá? Não, acabou de falar, já estava vomitando. Eu falei assim: Jesus, misericórdia, que negócio é esse? Eu achando que eu estava tranquilo, que eu estava perfeito, tá tudo bem. E eu bichado com 28 anos. Falei: Jesus, misericórdia. Aí eu lembrei da oração. Como eu me lembro que no meio da rua eu não me importava se o carro estava passando, se a gente estava passando, o que estava acontecendo. Eu falei: Senhor, deixa eu falar uma coisa aqui. Alguns meses atrás aquela irmã lá perguntou se eu tinha problema de coração e eu nem sabia. E eu até tomei isso como se fosse falsa profecia ou falsa revelação. O Senhor me perdoa. Agora deixa eu falar essa coisa aqui. Eu não quero que homem nenhum coloque a mão no meu peito. Não, Senhor. Eu estou tomando posse da minha bênção hoje, em nome de Jesus. Eu não quero saber de nenhum problema no meu coração. Eu não quero, Senhor. Eu estou postando a posse hoje. Me perdoa e me dá bênção em nome de Jesus. Beleza. Não fiquei pagando toda vez para o Senhor, não, irmãos, porque a gente sabe com quem a gente está falando. E aí, fui levar o resultado. O moço chegou, ele pediu para repetir novamente. Aí eu estava diante do médico. E o médico lá. O médico olha o papel, pega o controle. Eu estava cansado de ficar. Ele falou: doutor, está tudo bem? Está tudo certo? Não, está tudo certo. Eu estou achando que tem uma estranheza. Eu falei: o que é? Porque aqui está mostrando aqui você tem uma arritmia aguda, qualquer coisa, um esquema esquisito assim e tal. E aqui está mostrando o seu coração. O coração está normal. Eu não estou entendendo. O coração não está entendendo, não, mas eu estou entendendo. É que Deus ouviu o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala aqui que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, irmãos, muitas vezes a gente tem aquele bloqueio porque nós estamos plantados na terra. Estamos plantados. O que nós precisamos e que Deus quer que a gente entenda, que nós precisamos nos ligar ao Senhor. Esse tipo de ligação, ele só pode ser ou acontecer através de um joelho dobrado, através do coração, através do momento que você esquece todos os seus compromissos. Você vai ter que fazer isso, esquece então, tem que pagar aquilo, você vai ou quando o barulho da sua mente acabar, aí Deus entra. Quando o
barulho da sua mente acabar, aí você entra na presença do Senhor. Porque quando nós estamos orando tem muito barulho. Tem barulho de uma dívida, tem barulho de fulano, tem barulho de um problema que tem que resolver, tem um barulho, você está lá orando assim e tal, e sim, tem duas pessoas ali diante de Deus, uma querendo entrar na presença do Senhor e outra preocupada com as coisas que tem que fazer. Você não vai conseguir entrar. Você não vai conseguir entrar. Como diz o Corinto, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, deixa os negócios no altar e volta para a presença do Senhor. Irmãos, eu digo para os irmãos, você tem condição. Sabe por que você tem condição? Porque eu sou humano igual você, eu consigo. Eu largo as porcarias para não ter essa pessoa assim. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te adorar. Bendito seja o teu nome santo para sempre. Sabe que eu oculto minha mente para não distrair? Eu começo a lembrar das coisas que o Senhor fez. Eu começo a me lembrar das coisas que Ele fez na minha vida. Eu começo a me lembrar das coisas que Ele fez na vida das minhas filhas. Eu começo a me lembrar das coisas que Ele fez quando eu trabalhava. E eu começo então o que é? Acender a chama da confiança do poder do Senhor. Não é para Ele, não é para mim. Eu preciso disso, Deus não precisa. Eu preciso. Aí eu começo a ficar grande dentro do Senhor, da presente do nosso Senhor. A palavra muda. Se você tentar, você grita mais, você começa a falar baixinho, você começa a perceber que Deus está bem próximo de você. Louvado seja Deus. Está próximo. Você olha um problema ali, mano, que nada. Senhor, estou colocando nas tuas mãos, você vai o Senhor vai ser exaltado, mas aqui, o Senhor é meu Deus. 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 A Bíblia toda, irmão, está tentando mostrar isso pra gente. É muito mais que ser crente. Aleluia. É muito mais que uma pregação. Glória, glória. É muito mais que isso. Jesus estava falando ali, ele trouxe aí para os apóstolos. Antes que o mundo existisse, antes de mim, antes de minha mãe, antes de toda a criação, antes de tudo isso. Você sabe por quê, irmãos? Deus ele tem um vício. Todo ser humano tem um vício, um ou mais. Quem fala comigo que tem vício, mas que é, eu sou liberto, eu chamo você de mentiroso. Porque você fala assim, você tem uma coisa que eu gosto é café, viciado em café. Eu não, eu gosto mais é de chá. É viciado em chá, eu gosto mais de refrigerante. Viciado em refrigerante. É cigarro, é maconha, então é viciado, pronto, acabou. E Deus também tem um vício. Deus tem um vício. E o vício de Deus é impressionante. O vício de Deus é criação. Tudo que Deus fez tem vida. Até o pernilongo que a gente está procurando matar, vida. Deus não fez nada que não tivesse vida. Jesus fala assim, entrando em Jerusalém, todo aquele alvoroço, Senhor, manda com os seus discípulos, pare de gritar, porque estão fazendo muito barulho. Mas olha, em verdade, eu digo que se eles se calarem, até as próprias pedras, há mais pedra, clama. Você olha para a pedra como pedra, mas Deus olha a pedra como vida. E eu te provo que ela é vida, ela tem vida. Todas as pedras são do mesmo tamanho? Então pronto, já está respondido aí. E ela se desenvolve. O problema é que você não fica o cara na mão esperando ela crescer. Você só olha para a pedra. E você não olha, não valoriza, porque é uma pedra. Mas tudo que Deus fez tem vida. Tudo. Não tem nenhuma exceção que não tem vida. Tem vida. Por isso foi necessário dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque assim, todos os homens e demônios se dobrarão e confessarão. Não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está vendo o cuidado da palavra? E muitas vezes, irmãos, quando nós começamos a entrar, a conhecer o Deus Todo-Poderoso, as coisas mudam. As coisas mudam. É porque nós ainda não chegamos na plenitude do Senhor. Por quê? Nossos compromissos. Vamos montar um compromisso aqui, rapaz, amanhã tem que levantar cedo, viu? Compromisso? Ou amanhã à noite, é compromisso. E nós temos um compromisso. Quando nós analisamos essa palavra, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus está falando de família. É
estar te falando de família, mas analisando a palavra, a última coisa que está aqui é família. A última coisa. O que está trazendo para a gente aqui é manifestação de poder.